governador. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro dar boas-vindas a todos, especialmente o grande Mauro César, que tem prestigiado esse grupo. Muito obrigado pela sua presença. O grande Léo Ferreira, comandante da Marinha, o grande Peixoto, meus vice-presidentes do Conselho, o grande Eliseu, o grande Alexandre, o grande Melo, o grande Vasco, e saúde a todos os demais almirantes presentes, e o grande Diego Cabral, me desculpe, ex-presidente do clube, muito querido, sempre bem-vindo. E a todos que estão presentes. Essa é uma palestra que é unida aqui no clube, uma das palestras do presidente, fico muito satisfeito de ter a presença aqui do comandante-geral do Grupo Fidel Navarro, o ministro Carlos Chaves. Se vir com ele no gabinete do comandante da Marinha, então, jovem, promissor, capitão de corveta, mas promissor está aí. Né? Essa capacidade dele e o interesse com o assunto, eu acho que vou fazer com que isso seja uma palestra que seja inesquecível para os senhores. E hoje de manhã, porque eu sou o primeiro diretor cultural, que por acaso, do Naval, eu estava dizendo para ele, eu era subchefe do Estado Matar Armada, e eu tive conhecimento de um planejamento da Fazendo Navais dos anos 2000, algo parecido com isso, e que mostrava era um trabalho feito por almirantes de fuzileiros, sempre você vai lembrar disso, o Almirante Monteiro estava no grupo, que tinha um outro almirante, não lembro o nome, que era o dono do outro grupo, e eles apresentaram esses dois planejamentos para o Congé, e um foi aprovado. E é impressionante, isso é em 2000, é recém-promovido, isso foi integralmente cumprido. Eu estou dizendo isso para dar um pouquinho de força, se é que não precisa, mas preste atenção nessa palestra, porque isso tenho certeza que é o rumo do Conselho Navais, sob o comando do atual comandante, o comandante Carlos Chaves. A palavra do comandante Carlos Chaves. Licença, ministro. Excelentíssimo senhor ministro da Marinha, almirante Mauro César, almirante Léo Ferreira, comandante da Marinha, nosso presidente do Clube Naval, muita alegria, o almirante Prado Maia, ter recebido o convite para estar aqui com o senhor, almirante Peixoto, almirante Eliseu, almirante Alexandre, ex-comandante-geral do Corpo de Forças Navais, que me dá uma responsabilidade ainda maior de estar falando por aqui, almirante Melo, diretor-geral do pessoal da Marinha e integrante da melhor turma da Escola Naval, turma Barão da Passagem, almirante Vasco, secretário-geral da Marinha, um privilégio muito grande, almirante Diego Cabral, antigo presidente do clube, senhores almirantes, senhores oficiais e senhoras todos aqui presentes, é muita alegria que eu recebi o convite, muito me honra a presença de todos aqui, para poder falar um pouquinho sobre o nosso Corpo de Fuzileiros Navais. O que o senhor vinha mencionando do simpósio de 2000, nós estamos no ano de realizar mais um simpósio, isso aí ia ser quase dos últimos slides da palestra, mas eu já vou antecipando, a cada 8 anos aproximadamente o CFN faz um simpósio para tentar, de certa forma, desenhar os rumos dos próximos 8 anos, e é isso que a gente vem fazendo com muita atenção, muito cuidado. Hoje já tem 2 almirantes designados para fazer as suas apresentações, para preparar os trabalhos que vêm aí pela frente, então já estão atentos aqui, o almirante Medeiros está por aqui, certo? O outro está longe nesse momento, mas de qualquer maneira está lá na Amazônia, mas de qualquer maneira estão sempre se preparando para fazer os rumos do nosso CFN. Eu escolhi, para iniciar a palestra, esse slide. Eu sempre gosto de começar com um slide que diga alguma coisa. Esse slide tem 2 coisas que ele diz aqui. Um é o JLTV, que é o veículo blindado mais novo do CFN, foi apresentado no início desse ano e representa o estado da arte em termos de proteção blindada em ambiente com muito risco de explosivo e de minas. Então é um passo à frente, a gente acabou de receber essa viatura, está em fase exatamente de implantação. E em cima dela, temos aí a Guarda-Marinha Helena. Guarda-Marinha Helena está por aí? Está aí, né? Guarda-Marinha Helena é a primeira oficial formada pela Escola Naval. E ano que vem, a gente passa a ter a primeira turma de soldados fuzileiros navais formado no CIAMPA, né? Ou seja, são 96 soldados fuzileiros navais mulheres. Foi uma decisão que foi tomada na época que o almirante Alexandre era comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, e nós estamos implementando com muito cuidado para ter certeza que vai dar certo e vamos aproveitar da melhor maneira possível. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas são 2 marcos que, de certa forma, balizam um pouquinho do que a gente tem pela frente. Então, por isso que eu quis começar com esse slide. Eu precisava botar aqui. Por isso que eu quis começar com esse slide. Eu vou voltar um pouquinho no tempo e a gente vai lá para a Grécia Antiga, lá para a Guerra do Peloponeso. Então,
Atenas, durante a Guerra do Peloponeso, se estranhou com Melos, hoje chama de Milo também, mas na época era Melos, e mandou uma força anfíbia expedicionária para lá. Desembarcou uma equipe para fazer uma negociação, a equipe de negociadores foi lá, e quem conta o que aconteceu foi Tucídides. No chamado Diálogo de Melos, a equipe de negociadores atenienses disseram basicamente que é um dos grandes símbolos do realismo, continua sendo até hoje, que de nossa parte não vamos usar frases bonitas, que em realidade só tem acordo quando as duas partes querem a mesma coisa. Do contrário, os fortes exercem o poder e os fracos se submetem. Os Mélios não quiseram submeter e o resultado foi que Melos foi destruída, todos os homens foram mortos e mulheres e crianças foram escravizadas. Alguns podem dizer, mas isso foi há quase 2.500 anos atrás, 416 antes de Cristo. Aí a gente avança um pouquinho e vem para essa cidade. Essa cidade é Mariupol, é a segunda cidade mais importante da Ucrânia. Cidade bonita, no próximo vídeo a gente vai ver alguma coisa, uma cidade portuária, algumas semelhanças com as nossas cidades portuárias, uma cidade pujante, uma cidade alegre, considerada um destino turístico. Esse é um vídeo turístico da cidade. Bom, isso era Mariupol em 2020 e 2022 nós temos aqui Mariupol completamente destruída. Quem imaginaria em 2020 que a gente teria essa cidade desse jeito em 2022? Então é só um alerta para todos nós que às vezes nos acostumamos com a paz, com a tranquilidade. É a lembrança que quando a guerra vem, ela vem e as pessoas nem imaginam o que poderá vir. Então, com essa breve introdução, a gente vai falar um pouco sobre o Corpo de Bombeiros Navais hoje, vai falar sobre esse mundo em transformação, ou seja, o que está mudando, vamos falar um pouco sobre como que o CFN está tentando se preparar para o futuro. Então, o Corpo de Bombeiros Navais, hoje, ele é uma força estratégica de pronto emprego, de caráter anfíbio expedicionário. Então, isso aí é a essência do que é o Corpo de Bombeiros Navais. Dentro do espaço geoestratégico brasileiro, a gente tem que sempre ter a compreensão que do tamanho do Brasil, a Europa inteira cabe no Brasil, então todos aqueles estados que estão lá são exatamente a Europa, ou seja, cabe inteira dentro do Brasil, país de dimensões gigantescas, fronteira terrestre gigante, Amazônia Azul com 5,7 quilômetros, ou seja, um país enorme, enquanto a Europa tem várias marinhas, vários exércitos, várias forças aéreas, o Brasil tem uma marinha, um exército e uma força aérea. Naturalmente, um Corpo de Bombeiros Navais. O espaço da Amazônia Azul, com 5.700.000 quilômetros quadrados, é maior que a área da Amazônia Legal. Às vezes, as pessoas valorizam muito a Amazônia Legal e não têm a noção de que a Amazônia Azul é maior do que a Amazônia Legal. Isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente isso, a dimensão que nós estamos falando. Muito pouco conhecido ainda o que tem dentro dela, a vastidão de recursos que estão disponíveis ali, e mais da metade do território nacional. Aqui, para esse público, eu acho que não há necessidade de entrar em zona econômica exclusiva, plataforma continental, não tem necessidade. Então, 5.700.000 quilômetros quadrados, 95%, ou seja, uma quantidade gigante de recursos dos quais o Brasil depende ali. Então, os recursos, muita coisa que nem sabemos ainda o que tem. E ainda o nosso entorno estratégico, indo toda a América do Sul, a questão do Atlântico Sul, indo até a Antártica, e o fim dos estados da África Oriental. Dentro desse escopo, a gente tem a Marinha, uma força muito balanceada, composta de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, com uma missão claramente definida, que é defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa deles da lei e da ordem, cumprimento de atribuições subsidiárias e apoio à política externa. E o Corpo de Bombeiros Navais é aí que ele se encontra. Ele está perfeitamente integrado à Marinha e
operando a partir do mar. Aqui tem uma foto, Melo, acho que talvez você vai reconhecer. Isso aqui mostrando exatamente a integração. Essa foto foi tirada na Derex. Temos aqui o Comércio com o FFE embarcados, operando com o macacão operativo, e depois em terra, operando com o camuflado. Exatamente, mostrando exatamente o que é a essência dessa integração do CFN dentro da Marinha do Brasil. E o Fuzileiro Naval hoje, é uma outra mensagem muito importante, é a única tropa do Brasil que é 100% profissional, desde o soldado mais moderno até o fuzileiro naval, até o comandante-geral. Todos são aprovados em concurso público e são submetidos a esse longo processo de preparação. Não tem nenhuma outra tropa no Brasil com essa característica. Pode ser brigada paraquedista, pode ser o que for, que vai encontrar um nível de conscrição razoável. Então, a única tropa que está pronta de janeiro a dezembro, em termos de tropa, é o Corpo de Fuzileiros Navais. Submetidos, e hoje o efetivo autorizado é 17.273. Na Estratégia Nacional de Defesa, ela determina que a Marinha deverá ter fuzileiros navais em condição de pronto emprego. É importante isso que a gente está grifando ali, a condição de pronto emprego, é a característica inicial básica para fazer a projeção de poder, operações de guerra naval, defesa de ilhas, e deve ser uma força de caráter anfíbio expedicionário, parcela do conjugado anfíbio. Então, para isso, para o CFN, 3 coisas que já os fuzileiros que têm trabalhado comigo já ouviram isso umas 500 vezes, mas são 3 coisas que são realmente um verdadeiro mantra para nós, que é a questão do pronto emprego, que é básico. Sem pronto emprego eu não tenho mais nada, ou seja, e pronto emprego não significa estar pronto amanhã, daqui a uma semana, significa estar pronto hoje, agora, e a partir do pronto emprego a gente pode ter a capacidade expedicionária, que é ir onde for necessário, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que o país precisar, e a capacidade anfíbia, que é exatamente embarcar dos nossos navios da esquadra e desembarcar projetando poder. Então, mas uma essencialmente depende da outra. Se um desses não existir, a que se segue não existe, a outra não existe também. E o exemplo disso, o mais recente pelo menos, São Sebastião, o almirante Renato, comandante da FFE, estamos vendo aqui a chegada em São Sebastião, embarcado no Atlântico, ou seja, exercendo a condição de pronto emprego em pleno carnaval, nesse caso para prestar apoio à defesa civil e ajuda humanitária à população daquela região de São Paulo. Então, e não foi isso isoladamente, ou seja, no ano anterior a gente teve Petrópolis, teve Recife, mais adiante operação Vila Cruzeiro e Morro do Alemão. Todas as vezes que foi acionado, reagiu e reagiu muito rápido. E como é que isso funciona? Por que esse pronto emprego? O pronto emprego funciona porque existe um elemento anfíbio capaz de responder em 12 horas. E 12 horas já é um prazo exagerado, porque normalmente com 6 horas isso aí já está pronto para sair, como tem ocorrido em todas as vezes que foi acionado. Depois vem uma unidade anfíbia, que vai até 2.200 militares, e estão prontos para sair em 48 horas. E por último, a brigada anfíbia, que é basicamente todo o poder de combate da FFE, com até 7.000 militares, aí demora um pouquinho mais, cerca de 120 horas, ou seja, 5 dias, para juntar esse poder de combate todo. E a força de emprego rápido ela é materializada na UANF, na unidade anfíbia. E para garantir esse pronto emprego, a gente conta com 4 áreas de treinamento principais, ou seja, a Marambaia, já conhecida de muitos, permite que a gente faça adestramento de equipes e faça tiro real também. Temos utilizado bastante. A área de Itaoca, que permite principalmente exercitar as operações anfíbias, localizada no Espírito Santo. A gente tem a área de Formosa, que pertence ao Exército, mas que é a única área que permite que a gente consiga atirar com um tiro real no alcance máximo de todas as nossas armas. Então é uma área que para nós é muito importante, além de exercer uma capacidade expedicionária por terra, de sair daqui do Rio de Janeiro e até Formosa com os meios próprios. E por fim, a mais nova, que é a área de Furnas, que permite fazer operações ribeirinhas, operações aéreas, operações especiais também, agora operações interagências, é uma área que tem se mostrado cada vez mais interessante. A área de Furnas, a Marinha, desde o ano passado, conta com uma base aérea expedicionária da Marinha em Furnas. Foi um acordo, uma cessão que foi feita pela empresa Furnas, e hoje, nessa operação, por exemplo, podemos notar 7 aeronaves operando simultaneamente, sendo 5 da Marinha,
uma da Polícia Civil e uma da Polícia Militar. A Polícia Militar, inclusive, era uma aeronave de asa fixa. Isso tudo operando simultaneamente lá em Furnas, em São Paulo. É a Marinha chegando no Mar de Minas, que às vezes a gente não tem a noção exata do tamanho, representa praticamente 4 vezes a Baía de Guanabara em termos de volume d'água e em termos de linha que contorna, vai a quase metade do litoral brasileiro. Ou seja, uma área muito grande e a presença da Marinha acaba sendo bastante importante naquela região. O outro local que eu chamo a atenção é a área de Itaoca, que a Marinha possui 2 terrenos, são aqueles 2 terrenos que estão em azul, e no restante da área a gente tem um decreto que determina que é uma área de interesse para a defesa nacional. Então, os proprietários, eles autorizam que a gente faça os exercícios e consiga fazer. Atualmente tem acendido uma luz de alerta com alguns movimentos sociais que têm aumentado e algumas ocupações irregulares daquelas áreas. Então, a gente está iniciando um processo mais agressivo, ou para aquisição, ou até para desapropriação, porque existe um risco real de que essas áreas comecem a ser ocupadas irregularmente e depois que entra a questão social, fica muito difícil avançar com qualquer coisa. Então é uma preocupação. Quando temos um avanço interessante lá na região de Furnas, existe uma luz de alerta acesa na questão de Itaoca. Não é problema ainda, mas a luz está acesa. Em termos de capacidade expedicionária, pelos meios navais, que gera a nossa capacidade anfíbia, ou seja, principalmente nos nossos 4 navios que têm capacidade anfíbia. Pode ser por meios aéreos e por meios terrestres, ou seja, agora, por exemplo, para Fortaleza no ano passado, fomos por meios terrestres. Agora, para o Amapá, numa operação de contra-desembarque, proteção litoral, também estamos uma combinação multimodal de meio terrestre com meio naval e assim vai. E dentro da capacidade anfíbia, nós temos a baixa programada do Matoso Maia e já uma expectativa de aquisição de um outro, pode ser o Alba ou um outro, para completar exatamente a nossa capacidade anfíbia. Então, o emprego das operações, ela vai desde as mais prováveis e mais simples, como ajuda humanitária, GLO, até chegando às operações de guerra. E nesse aspecto, o CFN atua também dentro de todos os campos de atuação do poder naval, ou seja, defesa naval, segurança marítima, diplomacia naval e apoio às ações do Estado. E nisso, pode ser pelas operações de guerra naval, emprego limitado da força, que são as operações de paz, segurança de fronteira e outras, GLO, e por último, as operações de defesa civil, assistência humanitária e projetos sociais. São essas que a gente chama das atividades benignas. Nas operações anfíbias, continuamos valorizando muito e não paramos de treinar operações anfíbias. No ano passado, para os senhores terem uma ideia, foram 6 operações anfíbias realizadas em 5 áreas diferentes, ou seja, além da tradicional Itaoca, fizemos também operação anfíbia na Marambaia, em Guaibim, que foi uma praia nova, que foi prospectada numa parceria com a DHN, a qual agradecemos bastante quando conseguimos utilizar, fica ali perto do Morro de São Paulo. Em Fortaleza, uma operação conjunta, coordenada com os franceses, e no Boqueirão, lá no escopo da Operação Ágata Norte. Então aqui a UNITAS, que envolveu essa quantidade toda de países. Nós temos aqui o nosso Confortaranf aqui presente, estou vendo ali. A Operação Joana d'Arc em Fortaleza, com a Marinha da França, na qual ganhou tanto interesse que o próprio chefe do Estado-Maior do Exército francês, ou seja, o equivalente ao comandante do Exército, fez questão de estar presente na operação para acompanhar a operação. Lá tem uma idiosincrasia que eles têm o Fusileiro Marran, que pertence à Marinha, mas tem também a tal da Troupe de Marine, que é uma brigada que pertence ao Exército. Então existe essa idiosincrasia francesa. A parte anfíbia, ela continua muito forte, muito marcante, ou seja nas expectativas durante a guerra na Ucrânia. A China, por causa da expansão pelo Mar da China, continua se expandindo em termos de material anfíbio. E passando às operações ribeirinhas, nós tivemos, ao longo desses 2 anos, as operações na Amazônia Ocidental. Nesse exato momento estão ocorrendo ações, não propriamente operações, mas são mais ações ribeirinhas ligadas exatamente à repressão de crimes ambientais e transfronteiriços.
A Força Naval Componentes tem atuado bastante naquela região, nesse exato momento. A gente teve as operações no Pantanal, na Amazônia Oriental, em Foz do Iguaçu, em Furnas, já mais uma esse ano, 2 ano passado e mais uma esse ano, ou seja, não descuidando das operações ribeirinhas também. Esse aqui é o exemplo, essa notícia é de ontem, da Operação Ágata Norte, desmantela garimpos ilegais na terra Yanomami. E quem fez isso, essa última operação, foi exatamente a Marinha, com uma forte participação dos fuzileiros navais também. As operações especiais, desde o advento da criação do Comando Naval de Operações Especiais, tem crescido muito, então o CFN tem andado bastante integrado com isso, a questão das operações de informação, uma realidade, a guerra cibernética, as ameaças híbridas, tudo isso com uma atenção muito grande e tendendo a direcionar muito o futuro da guerra. As operações de paz, não vou entrar no histórico disso tudo, mas termina em termos de tropa com a participação recente na MINUSTAH e na UNIFIL. Em função de tudo isso, o Brasil continua se preparando e em 2022, uma força de reação rápida da Marinha foi certificada pelo nível 3 da ONU, que é o nível mais alto de prontificação das Nações Unidas em termos operacionais, e o relatório da ONU disse basicamente isso que está escrito aqui, em termos da mensalidade expedicionária, prontidão operativa, ou seja, tudo que nós gostaríamos de ouvir, a ONU colocou no seu relatório. Então saímos bastante satisfeitos com isso. Uma outra necessidade premente das operações de paz, em função do terrorismo e outras ameaças, é a questão de explosivos e minas. Por exemplo, na sequência da guerra da Ucrânia, a gente não sabe ainda qual é o destino da guerra, mas seja qual for o destino, a quantidade de minas e de explosivos que vão permanecer naquele local será enorme. Então, a necessidade de tropas capacitadas a desarmar esses artefatos, ela será grande, como já tem sido na Colômbia e vários outros lugares. Então, a gente certificou para o nível 1, que é o nível de entrada, foi a primeira tropa brasileira certificada nesse nível na ONU, exatamente ao nível de entrada, e estamos galgando novos passos mais adiante, exatamente entendendo quais são as necessidades que o mundo está se apresentando para nós. O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, muitos já devem ter visto as notícias, nesse exato momento está conduzindo um curso de operações de paz para mulheres, com 60 mulheres, sendo 12 estrangeiras, de todos os continentes, e é uma realidade essa transformação que o Centro de Operações de Paz passou nos últimos anos. Então ela tem hoje 3 cursos reconhecidos pela ONU, um certificado da ONU, envia grupos de instrução para o exterior, tanto de operações ribeirinhas, como de gênero, inteligência e várias outras coisas, tanto na América do Sul quanto na África, que são os mais necessitados normalmente, e esse curso de operações de paz para mulheres que está acontecendo nesse exato momento e está previsto para encerrar amanhã com a presença da embaixadora, que é a vice-presidente da ABC, uma participação forte de instrutores vindos da ONU diretamente para participar aqui no curso, mostrando como é que o centro ganhou respeito e essa questão do treinamento das mulheres tem ganhado uma importância muito grande. Como eu falei, a questão da desminagem humanitária, ela é essencial, ela é uma coisa que no mundo ele não para e a tendência, infelizmente, é piorar. Evacuação não combatente, a presença dos fuzileiros nas nossas embaixadas, ela continua, fez evacuação no Paraguai, fez evacuação na Líbia, fez evacuação no Haiti e continua fazendo a segurança exatamente do Paraguai, do Haiti e da Bolívia no momento. Operações de garantia da lei e da ordem, 5 tipos principais: grandes eventos, violência urbana, greves de policiais, segurança das eleições e a segurança ambiental, que foi uma novidade que veio no governo anterior e que está voltando a carga no governo atual. Então, aparentemente, é uma novidade que veio para ficar. Então, são os tipos principais e a quantidade de acionamentos para operações de GLO é muito grande. A parte de assistência humanitária, conforme eu falei, além do São Sebastião, que a gente já mostrou a fotografia, todas essas operações, Haiti, Nova Friburgo, Chile, Petrópolis, Recife, tudo isso explorando a capacidade expedicionária, pronto emprego e algumas vezes a capacidade anfíbia também. Os projetos sociais de defesa, em especial o Profesp, que é o projeto mais importante das Forças Armadas em termos de inclusão social, acolhe crianças e adolescentes dentro das unidades da Marinha.
Hoje, somente na Marinha, nós temos cerca de 10 mil crianças e adolescentes atendidos pelo Profesp. Então, um projeto que a gente considera muito importante, que muda e transforma as vidas. Além disso, ainda temos também os projetos de atletas de alto desempenho, como o Programa Olímpico da Marinha, e atualmente o Paraprolim, que é um programa exatamente de inclusão de pessoas com deficiência também, que tem ganho, esse desenvolvido mais especificamente com o Cefam, mas que tem ganho também uma projeção grande nesse aspecto de transformar vidas. Defesa nuclear, biológica, química, radiológica, o Comando-Geral tem a tarefa de realizar a coordenação desse sistema todo, ganhou muita experiência durante a pandemia. Essa foto aqui é icônica dos monumentos sendo desinfectados. Uma série de atividades vão caminhando, continuam a acontecer em todos os dias, essa sopa de letrinhas todas, com várias siglas de organizações da comunidade de língua portuguesas, Organização de Proibição de Armas Químicas e por aí vai. E no ano passado a gente conseguiu fazer um exercício integrado de todo o sistema em Aramar, ou seja, foi uma participação intersetorial, tanto envolvendo o setor operativo, quanto o setor da ciência, tecnologia e nuclear, quanto o setor do Comando-Geral, exatamente unir esses esforços que estão espalhados por toda a Marinha, de forma a permitir sempre as respostas coordenadas e maximizando os efeitos do que se deseja. Em termos de relacionamento internacional e apoio à política externa, o CFN tem procurado contribuir bastante. Essa foi a conferência de líderes no ano passado, realizada aqui no Brasil, que envolveu 21 líderes de corpos de fuzileiros navais, ou seja, um evento bastante grande, com uma participação significativa, em que se pode trocar várias experiências e também influência com outros países. Além disso, a gente tem esse apoio à política externa relacionado a um grupo de apoio técnico de fuzileiros navais em São Tomé e Príncipe e outro na Namíbia, que contribuem exatamente dentro daquele entorno estratégico brasileiro e dentro daquela área crítica do Golfo da Guiné, além da participação nas operações também, a Guinex, o Obangame Express e Grand African Nemo. Então, uma participação importante que a gente tem procurado priorizar em função exatamente da questão do entorno estratégico. Então, um vídeo rápido sobre essas 3 características que eu coloquei desde o início, encerrando essa fase aqui. Essas são algumas das principais atividades realizadas ao longo de pouco mais de um ano de adestramento, ou seja, do início do ano passado até junho agora, algumas atividades, não estão todas, porque esse ficaria um vídeo enorme, então mais algumas que a gente considerou mais significativas.
Bom, com isso, a gente entra para esse mundo em transformação, ou seja, o que a gente está enxergando acontecendo por aqui e de que forma vai nos afetar no futuro, de alguma forma. É um breve passada sobre só os tópicos que a gente considera muito importantes nesse momento. Então, o primeiro é essa rivalidade das grandes potências, que vem afetando bastante até a forma de aquisição dos nossos materiais. Tem impacto, qualquer posicionamento político para um lado ou para o outro, ele acaba afetando diretamente, independente da vontade, da força ou da vontade do CFN em especial, ele traz transtornos ou oportunidades de toda a ordem. Então é uma coisa muito importante, como foi a questão dos agros, do material, dos fertilizantes na época que fez com a Rússia, não vai fazer, não vai, ou seja, tudo isso tem um impacto grande, cada movimento acaba gerando consequências na área de defesa, ainda que nós não estejamos diretamente envolvidos com o lado A, B, C ou D, isso aí sempre traz consequências grandes e tem que se observar de perto, porque às vezes os sinais eles são sutis, às vezes são ostensivos, às vezes até agressivos, mas o importante é que tem efeito prático direto nos nossos rumos. Um segundo tema, esse aqui não tem novidade nenhuma, na realidade, eu falo da pirataria, desde Cícero, na Roma Antiga, já dizia que a pirataria era o inimigo comum de todos, ou seja, é uma coisa que existe desde a antiguidade e normalmente tem uma união até relativamente fácil, a gente vê países que são inimigos em outras áreas, até cooperando quando se trata em termos de combate à pirataria, não é incomum a gente vê países com posturas diferentes, pode pensar Estados Unidos e Rússia, por exemplo, quando se trata de pirataria, existe um consenso. Então isso aí vai andando e o resultado disso tudo é que a gente hoje no mundo, esse aqui é o overview da Maritime Security de 2022, a pirataria de um modo geral caiu bastante. E um dos lugares que ela tinha crescido era o Golfo da Guiné, e com uma ação forte de vários países, inclusive o Brasil, ela caiu ali também. E cresceu um pouco lá no Estreito de Malaca, lá do outro lado do mundo. Ou seja, ela vai indo, Estreito de Hormuz, aí aumentou a repressão, migra para onde está mais fraco, aí vai para o outro está mais fraco, é mais ou menos assim que funciona. Ou seja, no momento estamos um pouco melhor em termos de pirataria por aqui. E aí a gente vai para a questão da pesca ilegal, que os Estados Unidos já declararam, por meio da Guarda Costeira, que a pirataria ilegal, não reportada e não regulada, ela substituiu a pirataria como a maior ameaça global à segurança marítima. Aí alto, porque esse não tem consenso. Aí já não tem consenso. Ou seja, se no caso da pirataria o consenso é fácil, aqui o consenso já não é tão fácil assim, porque, por exemplo, boa parte dessa pesca dita ilegal, não reportada, são de navios chineses. Então tem toda uma competição que também diz respeito a isso. Então, enquanto era fácil encontrar um consenso no primeiro item, nesse aqui já não é tão simples assim essa manobra. A questão da pesquisa não autorizada, ela já ocorreu aqui no Brasil, a gente lembra agora, no mês passado, o navio alemão que estava pesquisando aqui nas nossas águas, não é prerrogativa só nossa, lá perto da Noruega também tinha um navio russo que estava fazendo uma pesquisa de cabos submarinos, ou seja, esses navios ficam fazendo pesquisa com objetivos econômicos, com objetivos militares, e cabe ao Brasil defender a sua soberania na área que lhe pertence. No caso, suspendeu uma fragata exatamente para dizer para o navio alemão, sai daqui que essa área nos pertence. Questão do narcotráfico, a gente vê o tamanho dos submarinos que estão sendo encontrados, semi-submersíveis, encontrados em todos os lugares. Aqui, um chegou lá na Europa, ou seja, 2 já atravessaram todo o Atlântico, foram parar lá na Europa. E não estamos livres. Todo mês, toda semana praticamente, nós temos operações junto com a Polícia Federal de repressão ao narcotráfico. O terrorismo, também continua através dos tempos, a gente vê aquela imagem do Cole famosa de 2000, e semana passada, 18 de junho, terroristas mataram pelo menos 37 alunos em Uganda. Então é uma coisa que continua pelo mundo afora e é uma ameaça real. A fome, a falta de recursos, enquanto no Brasil a quantidade de recursos de toda a ordem, água, comida, energia elétrica é enorme, em outros lugares do mundo está faltando. Então isso aí deve sempre servir de alerta para nós. A questão das migrações, refugiados, isso aí foi na semana passada também, já chegaram a 108 milhões de refugiados fora de casa.
nossos navios já tiveram que recolher refugiados no mar, e além disso, aqui no Brasil, quando antigamente isso era impensável, hoje a gente tem uma das maiores operações de atendimento a refugiados, que é a Operação Acolhida. Nas operações de paz, elas estão ficando cada vez mais robustas, continuam ficando robustas, continuam a ter problemas nos outros países, como mais problema recente no Mali, no Sudão, tudo isso bastante complicadas, a importância do uso da inteligência, o terrorismo afetando essas operações, ou seja, gerando esse ambiente operacional de risco, minas e artefatos explosivos, conforme eu já mencionei, e esse aumento da participação das mulheres. Existem metas ambiciosas para a participação das mulheres em operações de paz, e a ONU vem buscando fortemente atingir essas metas e o Brasil tem acompanhado. A violência urbana, como eu falei, já atuamos muito em GLO e nada indica que isso não volte a acontecer, porque todos nós vemos qual é a situação urbana nas nossas grandes cidades, em especial nessa cidade que nós vivemos hoje. A questão do espaço cibernético, cada vez mais é uma ameaça e uma oportunidade para quem sabe usar. Então isso aí seguramente vai ditar o futuro. E a questão da inteligência artificial, que para mim é o grande disruptor dessa história toda. Ou seja, da mesma forma que a energia nuclear teve um potencial de separar os que conseguiam usar de quem não conseguiu usar, a inteligência artificial ela muda o jogo totalmente. Vários estudos em termos de operações militares têm falado diariamente da questão da inteligência artificial. Essa combinação dos meios normais com os meios autônomos que usam a inteligência artificial seguramente vai ditar o destino de boa parte dos próximos conflitos. E com isso, a gente chega, isso aí é basicamente um resumão de algumas dessas ameaças, e dizendo que esse mundo está em frenética transformação. Essa transformação ela, todo dia está acontecendo muito mais rápido do que era antes. Os analistas continuam procurando as lições para as próximas guerras, e essa edição da Foreign Policy agora de outubro do ano passado, quais são as lições para as próximas guerras, tentando adivinhar. De certa forma, o consenso é a importância do espaço cibernético, com a desordem digital que tem por aí, não tem limite, não tem fronteira clara, vai lá dentro do espaço de um outro país ou de uma outra organização. A questão do poder na inovação, quem inovar vai ter mais sucesso, e exatamente a busca da inteligência artificial em todas as áreas, em especial na área militar. Mas a realidade é que a gente continua e entra cada vez mais nessa era da incerteza. Ou seja, ninguém sabe exatamente, nem consegue prever o que vai acontecer na próxima guerra, no próximo conflito. E aí que surge a última parte dessa apresentação, que é exatamente a preparação para o futuro. Ou seja, como é que o CFM tem buscado se confrontar com esse futuro de incerteza. Primeiro, é sempre bom relembrar essa questão que a maior parte das instituições, a gente chama que dirigem com o olho no espelho retrovisor. Na impossibilidade de enxergar com clareza o que está pela frente, ela olha para trás e vai se preparar para a última guerra. Foi o caso da preparação para as guerras das trincheiras na Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. Então, é uma preocupação muito grande quando a gente vai num curso de aperfeiçoamento e a gente continua treinando, às vezes, uma operação anfíbia clássica, como era feita durante a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. A gente tem que sempre tentar ver e dividir esse tempo para entender para onde que nós vamos poder caminhar. Então, o fuzileiro naval do futuro, obviamente, ele vai ser diferente desse que desembarcava nas EDVPs e vai viver nesse espaço onde a inteligência artificial e a automação vão estar presentes o tempo todo. Mas nem tudo são flores. Se a gente olhar os Estados Unidos, que tem, obviamente, o Corpo de Fuzileiros Navais mais preparado e mais poderoso do mundo, eles fizeram um esforço de reestruturação que se chama Force Design 2030. E nesse esforço, eles fizeram eu separei 3 medidas, tem uma série de medidas, mas eu separei 3 que eu reputei interessantes para dizer aonde nós estamos aqui. A primeira delas é o uso de robôs inteligentes e da automação de sistemas autônomos. Então essa foi uma. A outra, ele decidiu acabar com todos, não é diminuir, acabar com todos os seus carros de combate
porque eles não seriam úteis num eventual conflito com a China, no Mar da China, e eram muito pesados, eles estariam se parecendo com um exército. E reduziram a 1/3 aproximadamente, um pouco menos de 1/3, toda a sua artilharia. O almirante Jorge Mendes, 1/3 da artilharia, chefe. Vê se pode isso aí, um absurdo, né? Inaceitável. De qualquer maneira, então foi essa a decisão e foi uma decisão pensada, estudada. E aí eclode um conflito da Ucrânia e eis que, de repente, a Alemanha diz que vai mandar mais carros de combate para a Ucrânia. Os obuseiros continuam atirando lá, torto direito, muito tiro, faltando até munição. Então, e aí? Aonde está a resposta certa? Os veículos autônomos, sim, chegaram a acordo, valem, os dois concordam, mas esses dois, o conflito atual parece mostrar que ainda são úteis. Só para mostrar que não é simples esse exercício de adivinhação do que vem pela frente. Às vezes as decisões são tomadas com os melhores dados que a gente dispõe, mas quando vem o conflito, vem com uma cara diferente do que se imagina. Então, em termos de recursos humanos, a gente tem buscado focar nas lideranças no primeiro escalão, pensamento crítico e reflexivo, adaptado a essas novas tecnologias, o preparo físico continua sendo importante e o ensino também supervalorizado. E nesse aspecto, a doutrina, aí eu volto até a me socorrer de Clausewitz de novo, que ele basicamente diz que a doutrina não é para amarrar, ela não busca uma só, ela quer deixar a mente livre para solucionar o problema e educar a mente do comandante, para guiá-lo, ela não deve amarrá-lo, não deve mostrar um caminho único. Isso aí é importante quando a gente pensa, no nosso curso, às vezes a questão da doutrina é muito levada de uma forma quase dogmática, e não é essa a ideia, e isso aí não é de hoje, vem Clausewitz da guerra já há 200 anos atrás. Numa evolução que nós fizemos no Corpo de Estudantes Navais foi essa mudança no curso de aperfeiçoamento avançado. O curso de aperfeiçoamento avançado ele era um curso exclusivamente militar. Então, ele tinha duração de 1 ano e era um curso exclusivamente militar. Hoje, ele deu uma evoluída, ele tem 1 ano presencial e uns 6 meses de EAD, de ensino à distância, e nessa parte presencial é dividida em 2 partes. Uma parte continua sendo profissional e a outra parte, numa tentativa exatamente de gerar espírito crítico, analítico, essas coisas todas, nós fizemos parceria com 4 institutos de ensino superior. Então, a metade do curso corresponde a um MBA, um curso de especialização, que ele é feito em parceria com esses institutos. E parte dele é feito no próprio centro de instrução, no CIASC, e parte é feito na universidade. Então, o capitão-tenente ele é exposto à universidade, vai lá, apresenta trabalhos, assim vai. Então, hoje, são 4 linhas de pesquisa, uma é de estratégia e relações internacionais, que é feita em parceria com a Universidade Federal Fluminense, o INEST, a UF, da qual o nosso ministro é membro do conselho, certo? O almirante Mauro César. Então, é uma parceria que tem dado muito certo. Foi a primeira que a gente abriu, foi com o INEST, por meio do professor Eurico. A segunda é com a FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Alguém pode perguntar o que a gente do Rio de Janeiro foi buscar lá em Rio Grande. Rio Grande, a FURG tinha uma parceria muito boa com a Marinha por causa do Programa Antártico. Então, as portas se abriram com muita facilidade para fazer isso acontecer também. O terceiro é o desempenho operacional do combatente, que é numa parceria com a Universidade da Força Aérea e com o próprio Cefam. E a novidade deste ano, que é recente, é a parte do gerenciamento de crises, que é com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essas 4 estão em andamento, são todos estabelecimentos federais, o que facilita muito a manobra em termos de recursos. A gente consegue fazer por TED, não depende de licitação, uma série de coisas, por serem federais, facilita, e já estamos entrando no 4º ano e com um nível de sucesso bom. Os trabalhos apresentados pelos nossos alunos têm sido premiados nessas universidades, e o oficial ele sai com uma dupla titulação, ou seja, ele sai com o diploma do curso de aperfeiçoamento avançado, dado pelo CIASC, pela Marinha do Brasil, e um diploma de especialista, equivalente ao MBA, dado pelo próprio Instituto de Ensino Superior. E a novidade desse ano, que foi uma iniciativa avançada pelo nosso comandante pessoal, o almirante Toluá, que foi exatamente de trazer o King's College, que já tinha uma parceria forte com a Marinha por meio do EMA, para uma parceria com o CIASC. Então, fizemos na semana que passou um simpósio no CIASC, que envolveu uma quantidade muito grande de alunos
de faculdades, ou seja, do público presente, das 400 pessoas presentes, quase 300 eram civis dessas universidades, então foi uma coisa que está indo muito bem, e uma das coisas que deve acontecer é exatamente a gente estar caminhando para também um mestrado no próprio King's posteriormente, porque existe uma terceira fase do curso, que ela é opcional, e 10% dos oficiais melhores colocados podem se voluntariar para fazer exatamente um trabalho de pesquisa de temas de interesse da Marinha no mestrado profissional ou acadêmico, seja no PPGEM da Escola de Guerra Naval ou em outros programas. Um dos exemplos interessantes foi, por exemplo, esse trabalho que foi apresentado, a transformação internacional, o impacto na restauração dos fuzileiros americanos. Foi exatamente o oficial, ele estudou o Fort Snipe 2030 dos fuzileiros americanos e o que motivou isso. Então é muito interessante para a gente ver um trabalho escolhido um tema aqui, eu estou falando sobre esse tema agora, que nos interessa exatamente, o oficial se dedicou a estudar isso num ambiente acadêmico e teve seu trabalho muito bem aprovado pela banca de mestrado lá, um capitão-tenente jovem fazendo isso aqui. Então é do nosso interesse. A questão das mulheres no Corpo de Fuzileiros Navais é uma trajetória longa, né, que vem desde do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, passou pela entrada das músicas. Hoje a gente já tem oficiais que vieram de praças das bandas e que vieram e se tornaram oficiais, e agora, de forma mais sistêmica, nós estamos incorporando oficiais, que foi o caso da Guarda Marinha Helena, e mais duas que já estão na Escola Naval, e mais uma no ano seguinte, e no ano que vem, 96 soldados fuzileiros navais estarão se formando no nosso CIAMPA. E as preocupações são exatamente essas, respeitar as diferenças, não adianta querer tratar igual, que vai ser um fracasso, não adianta eu transformar para as mulheres o curso de formação de soldados num curso de comandos anfíbios, não é esse, senão a gente vai perder uma quantidade grande de material, respeitar as diferenças e aproveitar ao máximo o potencial que elas trazem para a Marinha e para o CFN. Então é uma das orientações que a gente tem trabalhado de forma muito séria para que o projeto seja um sucesso, e hoje as mulheres já estão envolvidas em todos os lugares da Marinha e com bastante sucesso, então não será diferente no Corpo de Fuzileiros Navais também, como soldados fuzileiros navais profissionais. Outro programa importantíssimo é o programa de recolocação profissional. A gente perde, por questões de carreira, somente 40% dos nossos militares que entram como soldado. Às vezes as pessoas não têm essa noção toda. Somente 40% vão conseguir progredir na carreira e terminar a sua carreira, ou seja, passando para a reserva. De cada 10, 6 vão ficar no caminho, ou seja, 4 vão ficar como na passagem de soldado para cabo, porque não vão passar, e mais 2 vão ficar de soldado para sargento. E a gente entende que tem uma importância, não só social, mas muito mais do que isso, uma importância estratégica, que esses militares, eles saiam bem colocados profissionalmente, ou seja, a gente vê o impacto que em outros lugares tem o camarada se sentir fuzileiro naval, sentir onde quer que ele esteja, ele se dizendo, sabendo que é fuzileiro naval, isso tem um impacto muito grande. E a quantidade de gente que nós colocamos no mercado de trabalho é grande, como eu estou falando, ou seja, de cada 100, 60 vão voltar para o mercado de trabalho depois de passar, às vezes, até 8 anos dentro da Marinha. Então a gente tem esse projeto, ele não é novo, ele já vem desde 2009, foi expandido em 2019 e agora nós estamos tentando dar mais um empurrão de forma a deixar ele mais sistematizado e institucionalizado, que a gente consiga realmente ter um resultado cada vez mais eficaz, porque isso aí diz muito em termos do futuro da Marinha na sociedade e, no caso específico, do futuro dos fuzileiros navais. É uma responsabilidade muito grande. A parte de material, muito rápido. O material, a gente tem buscado comprar material atualizado e pronto, dentre os melhores de cada categoria, preferencialmente testado em combate. As últimas aquisições foram os Unimog, que já estão chegando por aí, já recebemos uma quantidade bem razoável. O JLTV, que já foi comentado, não vou gastar mais energia com ele. Aqui é uma foto durante o nosso exercício da UNITAS. O JLTV que está ali ainda era o americano, agora já temos o nosso também. Não é tão pequeno assim quando comparado com as outras viaturas. A gente diz que é uma viatura leve, mas ela não é tão leve assim. A questão dos fuzis, que é outra coisa que a gente tem buscado investir. A gente ainda tem fuzileiros navais, especialmente nos grupamentos, que ainda estão usando FAL,
que vem da década de 60, década de 70, e mesmo os M16 que nós temos hoje, eles já vão para 25 anos de uso. Então é hora da gente renovar, a gente está tentando investir no M16A4, que é o M16 mais moderno, aproveitando a padronização que sempre facilita essas aquisições. A integração do CFN, no sistema de comando e controle do CFN, o SIC-2MB, no sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, a gente tem trabalhado muito forte com a diretoria de desenvolvimento nuclear, com esse aspecto. Em sistema de ciência e tecnologia ainda, a gente tem trabalhado investindo forte em simulação e em sistemas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, é uma parte que a gente reputa muito importante, e buscando recursos de fora da Marinha para isso. Desenvolvimento de SARP e automação, os sistemas aéreos não pilotados, eles estão no CFN desde 2007, a gente tem procurado investir mais. Um dos projetos importantes hoje no Centro Tecnológico de Construções Navais é exatamente esse SARP de ataque, que é o SARP armado, que é uma das tendências fortes em todas essas guerras, ele tem aparecido com muita frequência, e o CETEC está tentando desenvolver um projeto com parcerias exatamente nessa direção. O conflito Rússia-Ucrânia, a gente tem acompanhado muito de perto, conforme eu falei, só com as experiências dos outros, que a gente vai vendo o que está acontecendo. O Comando de Desenvolvimento Doutrinário já fez 31 podcasts sobre isso. O combate ao ambiente urbano, a gente tem visto o que está acontecendo na Ucrânia, está terminando o desenvolvimento de uma nova pista de combate urbano, de conduta em ambiente urbano. A gente prefere chamar de conduta porque permite receber outros tipos de recursos. Se chamar só de combate, tem alguns recursos que não entram, então os nomes ele têm uma importância importante aqui nessa história. O acompanhamento doutrinário, seja sobre a doutrina de A2, D2, o Ford Design 2030, a gente tem procurado ver o que tem pelo mundo afora. A questão da comunicação estratégica, que agora esse é o último tópico que eu vou comentar, mas eu considero isso aí importantíssimo, que eu volto no tempo lá para Lejeune, na década de 1920, há 100 anos atrás, quando ele falava do SMC, ele dizia que duas coisas vai depender o futuro do SMC, que é o desempenho eficaz em tudo que fizer e a capacidade de prontamente levar ao conhecimento das autoridades, do público em geral, o que foi feito. Então são duas coisas que ele identificou, talvez seja o mais célebre general do Corpo de Navais, naquela época, ou seja, 100 anos atrás, ele identificou essa necessidade. Duas coisas. Primeiro, tem que fazer bem feito, e dois, tem que avisar o que fez. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Não adianta a pessoa saber o que está acontecendo se foi mal feito, mas também não adianta só fazer e ninguém saber, em termos de futuro, nesse ambiente altamente competitivo que nós temos hoje em dia. Uma outra também, que foi do chefe do Estado-Maior Conjunto lá dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo, que nós não vencemos até que a CNN diga que vencemos. Isso mudou um pouco, mas não mudou muito. O próximo slide vai dizer um pouquinho sobre isso. Mudou um pouco, mas não mudou muito. Ou seja, aquela questão das narrativas, que continua sendo famoso hoje, a tal da guerra das narrativas, a narrativa, ela tem um valor gigante. Às vezes a gente pode ter ganhado tudo, pode ter ganho tudo, mas vem uma narrativa diferente, e se essa narrativa colar, às vezes, por mais esforço que se faça, não ganhou. É simples assim a história. Então, isso aí também tem uma realidade importante, ou seja, vista há 30 anos atrás. E aí, por que eu digo que mudou, mas não mudou tanto assim? Eu peguei aqui dois jornais, que são os dois jornais de maior circulação no Brasil, que é o jornal O Globo, que ele tem uma tiragem impressa. As tiragens impressas diminuíram muito com o advento da internet. Ele tem uma tiragem impressa de 60 mil cada um, tanto o Globo quanto a Folha de São Paulo, e online eles vão a 240 mil. E seguidores no Instagram, cada um deles tem da ordem de 3 milhões. Então, isso são dois jornais consagrados, com mais de 100 anos de existência. Aí eu peguei aqui um canal chamado Fuzileiro Real. Hoje a gente tem vários canais que eles começam semi-amadores e vão se profissionalizando, de certa forma, no meio do caminho. E esse canal é feito por dois fuzileiros, e ele tem hoje 150 mil seguidores no YouTube e 100 mil no Instagram. Não é pouca coisa. Se a gente for olhar, quando compara com a tiragem impressa do jornal o Globo ou da Folha, então esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o mundo que não adianta brigar com esse mundo, que esse mundo é o mundo da realidade. Esse canal,
3 meses atrás, eu recebi um e-mail do cabo fulano de tal ao almirante Carlos Chagas, comandante-geral do Corpo Civil Navais. Chegou no meu e-mail funcional. Ou seja, são coisas que em outras épocas eu não... Chegou, mandei chamar os dois, conversei, recebi muito bem, porque eles querem fazer uma entrevista com o comandante-geral. Então, é a realidade do nosso tempo de hoje. As coisas acontecem com velocidade grande, essas influências, elas são grandes em públicos específicos e nós, principalmente a nossa geração mais antiga, vamos dizer assim, ainda não estamos 100% preparados para compreender toda essa dinâmica das redes sociais e aí vão os dois lados, que a gente não pode achar que isso é a panaceia, que tudo se resolve nas redes sociais, que já se provou que também não se resolve, mas também não pode ignorá-las, porque elas também já mostraram a capacidade de mudar várias coisas para o bem ou para o mal. Então é uma realidade, a gente tem buscado atuar de forma muito integrada no Corpo de Fuzileiros nessas questões, entender primeiro essa abordagem, porque não é simples, ou seja, não é simples mesmo. Então, na questão da comunicação estratégica integrada, essa preocupação com a comunicação social, ampla, integrada em todo o CFM, no caso, que é o que me cabe, e muito integrada com o Centro de Comunicação Social da Marinha também, ou seja, trabalhando fortemente em conjunto com o Centro de Comunicação Social da Marinha. Nisso eu acabo aproveitando bastante a experiência que veio da Operação do Haiti, depois o tempo no Ministério da Defesa, chefiando a comunicação de lá, isso ajuda a ter uma percepção, mas mesmo assim, mesmo com toda essa bagagem nas costas, eu digo que não é simples. Todo dia eu sou surpreendido com uma resposta um pouco diferente do que eu imaginava, uma repercussão um pouco diferente do que eu imaginava. A questão das redes sociais, já falei, as relações institucionais com todos os órgãos. Aqui eu citei em especial o Congresso Nacional. Às vezes a gente acha o Congresso Nacional por causa da questão das emendas, mas não são só as emendas. O Congresso Nacional ele vai formando opinião e vai ajudando nessa divulgação da força, nessa divulgação dos trabalhos realizados, no meu caso especial do Corpo de Fuzileiros. Então a gente tem se preocupado muito em receber os parlamentares, mostrar o que nós estamos fazendo dentro daquela política lá do John Legend, de dizer, a Marinha está fazendo isso aqui, a Marinha está fazendo isso, o Corpo Civil Naval está fazendo isso. E a relação com a população em geral. A gente está buscando retornar uma postura mais próxima da população. Na década de 50, não era incomum a gente ver a banda do Batalhão Naval, a banda marcial, fazendo uma apresentação junto com uma escola de samba, ou indo a um local onde está. Então, são coisas que a gente busca retomar com um cuidado razoável, mas essa aproximação com a parte mais humilde da população, essas coisas todas, que boa parte dos nossos soldados, inclusive, vem dessa camada, e a gente tem buscado fazer isso aqui. Então, isso que a gente está chamando de comunicação estratégica integrada. E aí tem um vídeo rápido, alguns já assistiram aqui, mas eu vou colocar, foi agora no dia 23, que foi a apresentação exatamente da parada após o pôr do sol, que a gente acabou tendo uma cobertura ao vivo no RJTV, e depois saiu uma matéria completa no Jornal da Globo, que eu reputei como muito boa. O Rio de Janeiro, um show com luzes e música fez parte das comemorações do Dia da Marinha. A fortaleza de São José, construída no século XVII na Baía de Guanabara para proteger a cidade de invasões holandesas, serviu de cenário para uma viagem na história. Esses canhões são do século XIX. Os carros combateram na Segunda Guerra Mundial. A programação faz parte das comemorações pelo Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho. A banda marcial formou várias imagens, entre elas um navio. O coral infantil trouxe o trenzinho do caipira do maestro Vila Lobos. Essas crianças são trazidas para as organizações militares no seu contraturno e tem um reforço, além de um reforço de ensino e uma parte de esporte, né? Elas têm atividades lúdicas e atividades recreativas, como aqui no nosso caso do Batalhão Naval é a música. Na parada após o pôr do sol, o encontro da música erudita com a música popular. A banda sinfônica dos Fuzileiros Navais interpretou um dos maiores sambas e enredos da história do Carnaval Carioca.
Sonhar não custa nada, da Mocidade Independente de Padre Miguel, ao lado do cantor Paulinho Mocidade. Esse foi Cruzeiro Naval por 21 anos. A orquestra te traz uma qualidade harmônica, né? Tem muito sopro, instrumentos de corda, violinos, etc. E a percussão de bateria, só que pique, né? São duas emoções diferentes, né? Universos muito distintos. Sim, mas deu muito certo. O resultado foi o melhor possível. Bom, com isso eu vou chegando ao último slide, reforçar só a importância da comunicação estratégica integrada, onde a gente falou um tempo desse aqui no Jornal da Globo, quem vinha me falando isso foi o secretário municipal de cultura que estava presente, falou isso não tem preço, ou seja, são coisas que não adianta a gente brigar com um veículo de comunicação A, B ou C ou D, porque ele não está falando o que a gente quer que fale, a gente tem que engajar, tem que combater o tempo todo, essa pelo menos é o meu entendimento, é o entendimento do comandante da Marinha também, então estou seguindo exatamente a orientação do comandante da Marinha nesse aspecto, do Almirante Olsen. O que funciona hoje, amanhã já não vai funcionar, aquilo que a gente está vendo aqui o tempo todo, a importância desse pensamento crítico, ou seja, o oficial ele tem que estar preparado para entender a próxima guerra e evoluir, a importância do preparo constante, que é quando a crise chega, não tem tempo para improvisar. E aproveito e convido a todos para o simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais, que vai ser realizado em novembro desse ano, os desafios da prontidão operativa em um mundo em transformação, que é exatamente um pouco do tema dessa apresentação aqui, e ele é o 4º simpósio. A gente teve o primeiro, que foi esse que o Almirante Prado Maia se referia, foi no ano 2000, depois a gente fez um em 2008, um em 2015, e agora, seguindo a tradição de continuidade do CFN, a gente está fazendo o 4º simpósio. E por fim, já que eu não gosto de Clausewitz, a gente termina lembrando que o fato de que a carnificina é um espetáculo horrível deve nos fazer levar a guerra mais a sério, mas não deve ser uma desculpa para cegar gradualmente nossas espadas, em nome da humanidade. Mais cedo ou mais tarde alguém virá com uma espada afiada e cortará nossos braços. Então eu acho que isso aí vale para todos nós militares, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, de onde forem. Eu acho que isso aí é uma lição que continua mais válida do que nunca, como mostra todos esses conflitos por aí. Então é isso, mais uma vez, presidente, eu agradeço muito o convite, muito me honrou, peço desculpas por ter me alongado um pouco mais aqui, acabei me empolgando um pouco, mas agradeço muito, uma vez mais, a todos a presença e muito obrigado pela paciência. Bom, eu queria agradecer ao Almirante Carlos Chagas da palestra. Eu acho que, minha opinião, acho que é de todos, né? Foi surpresa a qualidade da palestra, das informações que ele trouxe. Vou completar só 2 minutos aí do tempo para dar um depoimento. Eu fui promovido a 4 estrelas, eu fui ser chefe da maior defesa. E logo no início do cargo, houve o episódio do Haiti, do terremoto. E aqueles azares que tem junto com uma sorte, o meu oficial de operações, o general Aguiar, do Exército, Estado-Maior no grupo, ele estava de férias. E quem assumiu praticamente a parte operacional foi o Medizuca, fuzileiro naval, e teve um desempenho brilhante. E eu fui muito ajudado, porque nós coordenamos a parte de preparação dos auxílios que a gente ia matar, quem matar, aonde matar, o que matar. Eu fui muito ajudado pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Então é o primeiro depoimento. O segundo, já como comandante de operações navais, foi o episódio de Friburgo. E apesar de todo o meu tempo de marinha e tempo de barco, graças a Deus, numa operação de guerra, eu fiquei surpreendido de ser um fã dos fuzileiros navais, a rapidez que a FFE respondeu, e a Marinha foi a primeira no local, chegou sabendo o que fazer, como fazer isso, tem uma imagem daquilo que o Almirante Carlos Chagas fala de fazer e ser visto. A mídia tem uma cobertura excelente da Marinha, o papel dos fuzileiros navais foi excelente. Por último, voltando um pouquinho no tempo, mas quando eu estava numa defesa, eu fui ao Haiti com o ministro Jobim, para ver essa pós-terremoto. E eu não sou muito amigo de João Heleno, que comandou a ministra. E um depoimento que ele deu, impressionante. Quando ele assumiu o comando, que a área mais perigosa
lá, no Haiti, não me lembro o nome, como o Renato deve lembrar, mas era uma área que estava entregue ao Paquistão. Realmente ele estava, assim, não estava agradando aí o desempenho, e era uma área conflituosa, era dominada, uma coisa que a gente conhece aqui, infelizmente, pelo tráfico, pela corrupção, bandidagem. E quem ele escolheu para substituir o paquistanês, palavras dele, o próprio exército, para eu tinha certeza que se eu botasse o pessoal de fuzileiros lá dentro, eles iam resolver o problema, e resolveram o problema. Ele era uma situação humanitária, mas a mais próxima, eu acho, uma situação de guerra, porque lá tem tiro de um lado para o outro, e eles fizeram lavagem, fizeram um desempenho brilhante, dito por um general de exército, com experiência. Então, eu queria voltar a agradecer ao Grande. Acho que vai ser uma belíssima palestra, acho que todo mundo sai daqui mais bem informado. Alguns oficiais já estão marcados e acompanhados, fizeram gostei do seu processo. O Naval agradece por esse tempo, eu sei que é precioso, eu fui no Miradão, disposto para vir aqui nos trazer esse conhecimento, e ele passar aqui na Marinha, a gente é muito espartano. Então, o prêmio por tudo isso é um certificado de participação. Eu dou muito obrigado. Antes eu queria agradecer a paciência de todos comigo aqui, agradecer o convite que muito honrou o nosso Conselho Naval, a oportunidade de estar aqui falando com um público tão direto e que abrange todas as faixas, né? Desde o aspirante que veio falar comigo agora, o Luiz Batista, comandante da escola, trouxe um aspirante para lá da Marinha, em termos de tecnologia de ponta, para falar comigo aqui, até os meus chefes aqui presentes, ou seja, um colega de turma, um colega de almirantado, ou seja, uma oportunidade ímpar de falar um pouquinho com muita liberdade, muita tranquilidade, coisa que em outros fóruns por aí fora talvez a gente pudesse falar com toda a simplicidade, a tranquilidade com a qual falamos aqui. Então, só realmente a informação de agradecimento ao Clube Naval pelo convite e a todos os presentes pela paciência que me aturaram aqui nesse final de tarde. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.